que dá pra defender ideias que se opõem às ideias de esquerda, sem ser apenas, vamos dizer, uma negação ambulante, né? Ah, eu não sou comunista, ah, eu não sou como eles, eu não faço L. Tá, mas o que você quer? O que você é? Eles não são nada, né? Eles não têm uma identidade particular. O que esse cara entregou em termos de relatório, em termos de projeto, em termos de pautas que ele andou, isto é inigualado. O Kim é já o melhor deputado brasileiro desde a redemocratização. Vamos ver o que o Kim falou, porque o Kim, a resposta do Kim sobre os ataques que ele recebeu tem a ver com isso. Vamos lá. Agora bolsonaristas estão me atacando usando uma imagem minha no plenário. Deve ser meio esquisito para vocês mesmos ver algum deputado trabalhando, porque vocês devem estar acostumados com o Eduardo Bolsonaro, que é aquele sujeito que fazia como a Janja e usava dinheiro público para viajar o mundo inteiro sem aprovar um único projeto de lei ou um único relatório. Eu também estava no plenário, no meu local de trabalho, na Câmara dos Deputados, na hora de votar o fim das decisões burocráticas. Sabe quem não estava? Os deputados bolsonaristas. Eu também estava no plenário para defender a CPI da Lava Toga no governo Bolsonaro. Sabe quem não estava? Os bolsonaristas. Eu também estava lá para votar contra a PEC da impunidade, que proibia que deputado bandido, ladrão, homicida fosse preso em flagrante. Sabe quem não estava? Aliás, estava do lado do PT, os bolsonaristas. Eu também estava lá para votar contra o afrouxamento da lei de improbidade administrativa para punir prefeito, governador corrupto. Sabe quem estava ao lado do PT? Os bolsonaristas. Eu também estava lá contra a indicação de Cássio Nunes, aquele indicado por Jair Bolsonaro para soltar Lula e garantir os seus direitos políticos. Sabe quem estava ao lado do PT? Os bolsonaristas. Mais uma vez, eu estive também no plenário da Câmara dos Deputados para defender corte no salário dos parlamentares pela metade na pandemia. Sabe quem estava lá contra mim e contra esse projeto? Os bolsonaristas junto com os petistas. Também estive lá protestando contra a indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Sabe quem não estava lá? Aliás, estava lá, ao lado dos petistas, os bolsonaristas. Então vocês podem me atacar à vontade, eu sempre deixei muito claro o meu posicionamento em relação a Jair Bolsonaro. Aliás, todos vocês diziam que eu perderia as eleições por ter pedido impeachment do Bolsonaro e ter feito oposição a Jair Bolsonaro. Pois eu venci a minha reeleição, mas ainda que tivesse perdido, teria perdido com a coluna ereta. Diferente de muitos bolsonaristas que vêm me falar nos bastidores que acham que o Bolsonaro é burro e frouxo, mas são obrigados a publicamente defender o Bolsonaro se não perderiam as eleições, eu não tenho esse receio. Prefiro perder a eleição defendendo o que eu acredito, sendo muito transparente em relação ao meu posicionamento, do que me acovardar, me ajoelhar frente a um projeto de poder que eu não acredito. Para além disso, gente criticando porque eu estava rindo. É óbvio que eu estava rindo vendo o deputado com um esparadrapo nos olhos. É óbvio que eu estava rindo vendo o deputado ocupando a mesa diretora como se fosse um grande guerreiro enquanto assistia no celular o jogo do Flamengo. Vou continuar rindo, sim, de quem é patético, finge trabalhar, engana o eleitor, cola numa onda bolsonarista porque não tem trabalho próprio para mostrar, muito diferente do meu trabalho sério. Rapaz... É um massacre. Massacre esse vídeo. O que eu queria pedir pra vocês? Divulguem esse vídeo. Todo mundo que tem Instagram, sério, dê o aviãozinho no Kim. Dê o aviãozinho, porque tá tendo uma campanha. É Alan dos Santos, Gorgonoide, Fernando Holliday, o Superman, todos eles, desesperados. Negócio, uma galera que se odeia entre si, mas todo mundo, foda-se, vamos atacar. E eu acho engraçado que quem botou isso de maneira muito inteligente foi o Júnior, né? O Júnior falou, vocês estão atacando, não se esqueça que a gente vai se lembrar de vocês, caso vocês precisem da gente em algum momento, né? Muito engraçado. É lógico que isso é meramente... o Júnior faz isso como piada, né? Porque as nossas posições não são tomadas baseadas em vingança, nem nisso. Nossas posições são tomadas naturalmente no desejo estratégico de ter um país melhor e no desejo estratégico de termos um grupo político nosso numa posição sólida para chegar ao poder e fazer as coisas que precisam ser feitas para mudar o Brasil, tá? Excelente a posição do Kim. Reforcem e divulguem a posição do Kim. Porque eu volto ao Kim tá sob ataque, tá? Eu já falei no começo dessa live, o ataque é direcionado ao Kim. É um ataque que tá vindo de várias figuras diferentes ao mesmo tempo e tem sentido o ataque. Esses caras estão se preparando para um momento que vai chegar, que talvez chegue agora em setembro, que é uma direita sem Bolsonaro, com eventualmente o Bolsonaro preso, com quase que certamente o Bolsonaro inelegível. E nesse cenário, quando vamos dizer, o rei começa a ficar nu, e quando as pessoas começarem a perceber que elas têm outras opções para além do bolsonarismo, que dá para ser de direita ser um completo débil mental, que dá para defender ideias que se opõem às ideias de esquerda, sem ser apenas, vamos dizer, uma negação ambulante, né? Ah, eu não sou comunista, eu não sou como eles, eu não faço L. Tá, mas o que você quer?
O que você é? Eles não são nada, né? Eles não têm uma identidade particular. Então, tanto que se você for pegar, né, se perguntar, juntar aqueles deputados bolsonaristas todos e perguntar pra eles, o que você pretende fazer na educação no Brasil? Eles vão falar, basicamente, vamos acabar com a doutrinação. Vamos acabar com a doutrinação, vamos tirar essa vagabundagem de lá. Vamos acabar com essa esquerda vagabunda nas universidades. Seria a resposta. Ah, qual o teu projeto pra saúde? Eles... Ah, eu vou acabar com troca de sexo no SUS. Né? Vou proibir o aborto no SUS, mas já é proibido. Ah, mas vou proibir mais. Tá, o que você pretende fazer na área sei lá, da infraestrutura? Ah, eu não vou deixar a China vir pra cá. Vão ser sempre respostas, assim, vazias e que envolvem, vamos dizer, chavões que colam fácil com o público deles. Tanto que, vamos dizer, um eleitor desses caras vai votar, né, realmente com essas premissas. Olha, o Brasil melhor que eu preciso construir é um Brasil que um chinês não faz uma estrada, que a educação tá resolvida porque não tem a doutrinação, né, e não tem um comunista numa universidade pública, e que, sei lá, na saúde... você realmente conseguiu proibir a troca de sexo. E não que algumas dessas coisas eventualmente não existam e que possam ou não ser problemáticas, mas nem de longe essas coisas são as coisas prioritárias nesses setores para mudar o Brasil. Mas eles não ligam, porque eles não têm projeto para P nenhuma. Eles não têm projeto para nada. Esses caras não sabem nada. E aí, né, volto a colocar, cabe a nós ter um esforço de conscientizar uma geração toda, e a nossa geração claramente é mais nova que a geração deles, porque os velhos que saem eles, isso aí já é caso perdido. É uma galera que é caso perdido. Não adianta a gente... Não adianta, caso perdido. Caso perdido, né? Deixa lá, é igual quando você bate o carro e dá perda total. Deu perda total, deu PT. Deu perda total ali, cara, não adianta você ficar sequer discutindo o cara, né? Hoje, um eleitor que em sã consciência vai pegar, sei lá, comparar o trabalho do Kim com o do Paulo Bilinski, e ele acha que de alguma maneira é possível comparar as duas coisas, é que nem, sabe, você vai, você tem um podrão e você tem um delicioso bife, sei lá, um bife ancho com osso maravilhoso, com um molho foda. Você tem, pá, uma carne de primeira, tal, você vai comer aquele bifão ou um podrão industrializado. E você, não, eu tenho dúvidas. Essa carne era de uma vaca comunista, era um boi. Por muito que o cara tem dúvida nessas duas coisas, é que a sensibilidade dele tá, né, pifada. E tá pifada. Então, esses tiozões que basicamente não conseguem entender quem é o Kim e o que o Kim representa, dane-se eles. Eles são imbecis. Entendeu? Agora, as pessoas boas que precisam conhecer esse trabalho bom, essas pessoas precisam entender que elas têm um líder. E o Kim é ponta de lança, o Kim é o grande rosto, tá? Dessa geração que na missão vai mudar a porra desse país, sim, tá? E o Kim é uma coisa muito concreta, e eu falo pra vocês aqui, olhando no olho de vocês aqui na câmera, o Kim é uma coisa concreta, porque ele já está sendo deputado federal há pelo menos quase 7 anos, 6 anos e meio. E nesses 6 anos e meio, ele entregou muito. O que esse cara entregou em termos de relatório, em termos de projeto, em termos de pautas que ele andou, isto é inigualado. O Kim é já o melhor deputado brasileiro desde a redemocratização, em termos de posições acertadas e produtividade. E isso incomoda demais. A sombra do bom irrita a farsa do ruim. O deputado ruim, que vive de fazer barulho, ele vê a entrega concreta do Kim e aquilo incomoda, cara. Você acha que incomoda? Pra pessoa que é farsesca, ela vê a pessoa de verdade, ela fica muito puta, ela precisa matar, eliminar. Existe até, né, o famoso livro do... Como é que é? Da Máscara do Rei, lá do... É do Alexandre Dumas, é o mesmo que escreveu dos Mosqueteiros. O Homem da Máscara de Ferro. Que conta a história de um rei, né, que pega o irmão dele, que teria o direito ao trono, e aí coloca o irmão com uma máscara de ferro e guarda numa prisão pro irmão nunca sair da cadeia, para que ele, farsesco, administre, né? A ideia do falso, com seu permanente medo daquilo que é verdadeiro e bom, vamos dizer, aparecer, é enorme, porque o farsesco tem medo do contraste. O farsesco tem medo desse contraste, tá? Então, esses ataques que o Kim tá sofrendo, são compreensíveis. Os ataques que o MBL tá passando, porque assim, eu tô olhando ali o MBL, né, essa galera é mais falada do que o Xandão. É compreensível, e assim, nós não vamos alterar em uma vírgula as respostas que a gente dá. A gente tirou o maior sarro da galera lá com esparadrapo na cara, porque eles são ridículos. E eles são ridículos, sim. E eles têm que se fuder, sim. Eles são os merdas, sim. Tá? E pra quem trabalha com a submissão, pra quem vive de ficar chupando o saco daquele velho, chupando o pênis que, né, nem deve levantar... Para com isso, cara. Oh. Ah, dane-se isso. Que vai do bosta do Fernando Holliday a todos essas cadelas do Partido Novo. Todas as cadelas do Partido Novo. Não tem ninguém que presta naquela bosta. Fica aqui o recado, tá? Vocês já não derrubaram a gente, vocês não vão derrubar nada. E o jogo vai seguir. O jogo vai seguir, tá? Inclusive, trabalhem bastante aí pro Valdemar da Costa Neto, pro interesse do Eduardo Bolsonaro,
lá direto dos Estados Unidos, tá? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.